Olá, pessoal! Então, quarto bimestre, língua portuguesa. Chegou a hora do quarto bimestre. Em língua portuguesa, no quarto bimestre, nós iremos aprender texto instrucional. O que seria isso? Então, vamos lá para a abertura da unidade. Unidade 7, amigos de todos os jeitos. Então, aqui nós temos uma sala de aula. Aqui é a continuação. Aqui nós temos umas perguntas. Amigos são muito especiais. Como são seus amigos? O que não pode faltar em uma verdadeira amizade? Circule no diagrama palavras que expressam o que é essencial em uma amizade. Nesse diagrama aqui, quais são as palavras essenciais para uma amizade? O menino já começou com a palavra amor. E você? Encontre no diagrama essas palavras que representam uma boa amizade. Texto 1. Você vai ler um texto instrucional que dá algumas dicas de como lidar com uma pessoa com deficiência visual no dia a dia. O que é instrucional? É instrução, como que você deve fazer, é orientação. Como ajudar um cego? Veja dicas simples e eficientes. Ao andar, ofereça seu braço para que ele segure. Para ensinar um caminho, diga direita, esquerda e não aqui, ali. Seja o mais preciso possível. Ao chegar a um novo lugar, é bom descrevê-lo para seu amigo e lhe explicar onde estão os principais objetos. Na hora da comida, pergunte se ele precisa de ajuda para cortar algo e diga onde estão os alimentos em seu prato. Uma dica bacana é usar miniaturas. Se for falar de avião, por exemplo, quem nunca enxergou não tem ideia de como é e pode tocar na miniatura do avião para entender. Se ele nunca viu um avião, se ele tocar na miniatura do avião, ele vai ver que tem duas asas, tem hélice, que é compridinho, né? Para ajudá-lo a se sentar, coloque a mão dele sobre o encosto ou sobre o braço da cadeira. Sempre que se aproximar dele, avise que chegou. Toque no seu ombro e se identifique. Quando for sair, avise que está se afastando, para não deixá-lo falando sozinho, porque ele não vai perceber se você está ainda ali ou se você já saiu. Então, esse é um texto instrucional. Ele está te instruindo, te orientando como você deve fazer com uma pessoa que é cega, né? Então, como que você deve ajudá-lo para caminhar, para comer, para saber como que são os objetos através de miniaturas, para ajudá-lo ao se sentar. Quando você se ausentar de perto, avisar que está saindo. Página 9. Por dentro do texto. Aqui no número 1, você vai conversar com a sua família. Se você quiser, pode anotar ao lado. Se não, fique só oralmente. Qual é o título do texto? O que o texto informa ao leitor? Em quantos itens o texto está organizado? O que cada item representa? O que você achou do texto? Agora sim, nós vamos responder escrevendo. 2.
escreva a instrução correspondente a cada ilustração. Essa daqui está representando o quê? É aquela primeira instrução lá, né? Então, você vai escrever aqui de acordo com a instrução. A segunda aqui, né, que é na hora de se alimentar, na hora de comer, e aqui para ajudá-lo a sentar. O texto instrucional tem o objetivo de ensinar o leitor a fazer algo, como preparar um alimento, construir um objeto, agir em situações específicas, jogar seguindo regras, auxiliar as pessoas em determinadas situações e etc. Às vezes, o texto é acompanhado de ilustrações ou fotografias para tornar as instruções mais claras. Bom, gente, então o texto instrucional, ele tem o objetivo de ensinar o leitor a fazer algo, como, por exemplo, preparar um alimento, no caso aqui é uma receita, construir um objeto, se a gente quiser fazer um brinquedo reciclado, agir em situações específicas, como que você deve agir com um colega que é cego, jogar seguindo regras. Todo jogo tem regra, então a gente lê as regras. Auxiliar as pessoas em determinadas situações. E às vezes esse texto ele também vem acompanhado ou de ilustrações ou de fotografias. Página 10. Depois a gente vai ver essa atividade interativa. Faça uma ilustração para esta instrução do texto. Sempre que se aproximar dele, avise que chegou. Toque no seu ombro e identifique. Então, aqui você vai desenhar um amigo cego e você está chegando. Então, você vai tocar no ombro do amigo e vai se identificar, vai falar o seu nome. Ou seja, aonde está você? Você vai fazer um balãozinho de fala e vai falar: oi, amigo, aqui aí no caso, se for eu, oi amigo, aqui é a Luciane. Então, estou me identificando para o meu amigo cego. Agora, gente, leia este outro texto. Omelete com tomate e cenoura. Esse texto aqui está ensinando como eu vou fazer um omelete com tomate e cenoura. Esse texto ele é dividido em duas etapas: ingredientes e modo de preparo. Ingredientes: 4 unidades de tomate cereja, 4 unidades de mini cenouras, 2 ovos, 1 colher de sopa de azeite extra virgem para untar, sal e pimenta a gosto. Corte os tomatinhos e as cenourinhas em rodelas. 2. Numa vasilha, abra os ovos e bata-os. 3. Tempere com sal e pimenta a gosto. 4. Em uma frigideira antiaderente, coloque o azeite, despeje os ovos batidos e arrume as rodelas de cenoura e tomate por cima. Deixe cozinhar em fogo baixo. Vire para dourar o outro lado e sirva. A. Qual é o objetivo desse texto? B. Esse texto é instrucional? Sim ou não? Por quê? C. Qual nome esse tipo de texto recebe? Qual nome esse tipo de texto recebe? É regra? É jogo? É instrução? Qual o nome desse tipo de texto? Agora, galerinha, vocês vão dar uma pausa nesse vídeo, vai realizar a atividade e depois vocês vão conferir as respostas. Então, dê uma pausa, realize as atividades, ok?
Vamos lá? Então, nós lemos aqui o texto 1, nós vimos o texto instrucional de uma pessoa com deficiência visual, como ajudar um cego. Depois, nós partimos para as atividades. Aqui, fique por dentro do texto. As respostas aqui são oralmente, mas olhe bem. Letra A. Qual é o título do texto? Como ajudar um cego. B. O que ele informa ao leitor? Instrui o leitor sobre o que fazer para ajudar uma pessoa com deficiência visual no dia a dia. C. Em quantos itens o texto está organizado? Em 7 itens. Como assim, tia? Em 7 itens. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens, 7 instruções, ok? Depois, letrinha D. O que cada item representa? Cada item corresponde a uma dica ou instrução de como agir em situações de interação com deficiente visual. E a letrinha E, o que você achou do texto? Aqui a resposta é pessoal. Lembrando, se você quiser, pode registrar as respostas ao lado ou fique só na resposta oralmente. Número 2. Escreva a instrução correspondente a cada ilustração. Então, aqui eu tenho a instrução do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, vamos ver aqui. Do primeiro, ao andar, ofereça seu braço para que ele segure. Do segundo, na hora de comer. Na hora da comida, pergunta se ele precisa de ajuda para cortar algo e diga onde estão os alimentos em seu prato. E o terceiro, para ajudá-lo a se sentar, coloque a mão dele sobre o encosto ou sobre o braço da cadeira. Essas respostas estão lá no texto instrucional. Aqui nós conhecemos o que é um texto instrucional. Faça uma ilustração para essa instrução do texto. Sempre que se aproximar dele, avise que chegou. Toque seu ombro e se identifique. Então, aqui a resposta é pessoal, como eu já expliquei lá. Você vai desenhar o seu amigo, você com um balãozinho, se identificando e pondo a mão no ombro dele. Ok? E depois nós conhecemos um outro tipo de texto, que está ensinando a fazer um omelete com tomate e cenoura. Depois vieram as perguntas. A. Qual o objetivo do texto? B. Esse texto é instrucional? Por quê? E C. Qual nome este tipo de texto recebe? Vamos lá. Letrinha A. Ensinar a fazer um omelete. B. Esse texto ele é instrucional, porque dá instruções de como fazer uma omelete. E que nome este texto recebe? Receita. Bom, como nós estamos falando de receita, nós vamos assistir a um vídeo que explica as partes de uma receita. Então, vamos lá. Sabia que qualquer pessoa pode cozinhar? Nem precisa ser cozinheiro. É só seguir as orientações de uma receita culinária. Mas o que é uma receita? É um texto estruturado com orientações de como preparar um alimento. E para que serve uma receita? Como já deu para perceber, serve para ensinar a fazer um alimento, como sucos, bolos, doces, biscoitos e vários outros. Podemos encontrar receitas na internet, em livros, revistas, embalagens de produtos ou em cadernos de receitas. Agora
Agora vamos ler uma receita e ver as partes dela. Brigadeiro frio. Ingredientes: 200 gramas de leite em pó, 200 gramas de chocolate em pó, 2 latas de leite condensado. Modo de fazer: misture o leite em pó com o chocolate, deixando bem homogêneo. Adicione o leite condensado aos poucos, misturando com as mãos até o ponto de enrolar. Deixe a massa descansar por cerca de 1 hora. Após 1 hora, enrole o doce no tamanho desejado. Primeiro, nós temos o título, que diz de que é a receita: brigadeiro frio. Depois, nós temos os ingredientes, que mostram o que vai ser necessário para fazer o brigadeiro: leite em pó, chocolate em pó e leite condensado. Nos ingredientes também são mostradas as quantidades: 200 gramas e 2 latas. As quantidades também podem ser mostradas dessa forma: xícara, colher de sopa, colher de chá, litro, quilos. Depois, nós temos o modo de fazer, que indica os passos para o preparo. Primeiro, misturar o leite e o chocolate. Segundo, adicionar o leite condensado. Terceiro, deixar a massa descansar. E por último, enrolar o brigadeiro. E fica tudo pronto. As receitas também podem vir com a imagem do alimento e também com o rendimento, que mostra quantas porções a receita pode render. Na nossa receita, o rendimento é de 50 brigadeiros. Agora que você aprendeu sobre receita, que tal preparar um brigadeiro frio? Então, galera, aí nós vimos como que é uma receita, que na receita ela tem 2 partes: ingredientes e modo de preparo. Então, assista ao vídeo, realize as atividades com bastante atenção. Beijocas da tia Lu!